Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha lentamente atrás dos guindastes e andaimes do gigantesco canteiro de obras supervisionado por Richard Montclair, CEO de uma renomada construtora. A poeira dançava sob os raios dourados, flutuando sobre o concreto ainda úmido. O ar cheirava a cimento fresco, acre e familiar. Enquanto caminhava pelos corredores do canteiro de obras, seu olhar pousou sobre uma jovem misturando cimento com uma facilidade e precisão impressionantes. À primeira vista, ela era apenas mais uma operária. Mas, ao se aproximar, seu coração parou. Aquele rosto, aqueles olhos, cada expressão o lembrava de Lily, sua filha desaparecida há 20 anos. O tempo parecia ter parado ao seu redor. Vê-la ali, em meio à poeira e ao concreto, parecia impossível. Seria uma miragem cruel ou realidade? Richard sentiu um nó se formar na garganta. Sua mente era um borro entre a esperança e a descrença. Tudo que ele achava que sabia sobre perdas, sobre ausência, havia se despedaçado em um instante. E uma pergunta queimava em sua mente: como ela chegou ali depois de todo esse tempo? Richard Montclair ficou paralisado atrás da pilha de concreto, com os olhos fixos na operária. Cada gesto da jovem, cada movimento de suas mãos no cimento, cada franzir de testa o lembrava de Lily, a filha que ele havia perdido 20 anos antes. Seu coração batia forte, mas ele tentava se manter impassível diante dos colegas. Ele se lembrava perfeitamente da última vez que vira Lily, uma noite tempestuosa, o cabelo molhado grudado no rosto, um grito na chuva, e nada. Desde aquele dia, ele procurara pistas, seguirá pistas, contatara a polícia, mas todas as suas buscas haviam sido em vão. E agora, ali diante dele, estava uma jovem que parecia ter saído diretamente de suas memórias. Clara, como indicava seu distintivo, trabalhava com perfeita concentração. Ela parecia não notar Richard, nem os olhares curiosos dos outros funcionários. Não havia nada de glamourosa nela, nada de extraordinário em sua postura, e ainda assim ele não conseguia deixar de ver Lily em cada detalhe. Dúvida e emoção se misturavam em sua mente. Seria mesmo sua filha? Teria sido criada em outro lugar, longe dele, como sempre temera. Richard sentiu um arrepio percorrer sua espinha e um nó se formar na garganta. Ele decidiu observá-la à distância, tentando não levantar suspeitas. Cada sorriso que ela oferecia a uma colega, cada movimento natural, reforçava a semelhança. Até a maneira como ela arregaçava as mangas e ajustava o capacete de segurança o lembrava de Lily. O tempo parecia ter parado. Para Richard, tudo ao seu redor não passava de uma névoa de concreto e poeira. Seu passado, sua dor e sua esperança se misturavam em uma tempestade interior. Ele entendia que precisava descobrir a verdade, mas como poderia abordar aquela jovem sem perturbá-la? E enquanto Clara continuava seu trabalho, sem saber do furacão emocional que acabará de desencadear, Richard silenciosamente prometeu a si mesmo: eu descobrirei quem você é, e nunca mais deixarei você escapar de mim. Clara não tinha consciência da confusão que acabará de causar na mente de Richard Montclair. Para ela, aquele dia era como qualquer outro. O sol batia em seu capacete, o cimento molhado grudava em suas mãos e o barulho das máquinas ecoava em seus ouvidos. Ela se concentrou. Método e disciplina eram seus únicos aliados no canteiro de obras. No entanto, embora sua vida parecesse simples, ela sempre sentiu um vazio interior. Desde criança, criada em vários lares após ser abandonada, aprendeu a se defender sozinha. Não tinha lembranças de sua família biológica, apenas sonhos nebulosos e pesadelos persistentes com uma casa que não reconhecia. Essas breves imagens às vezes a faziam sentir como se algo estivesse faltando. Mas ela nunca imaginou que se cruzaria com seu passado dessa forma. Richard continuou a observá-la à distância. Notava cada detalhe, o jeito como ela dobrava as mangas, a leve inclinação da cabeça quando pensava e principalmente seus olhos. Aqueles olhos, profundos, atentos, com uma centelha de determinação que ele conhecia tão bem. Seus instintos paternais gritavam que precisava agir, mas ele também sentia que corria o risco de assustar tudo se interviesse cedo demais. A dúvida se instalou em sua mente. Seria ela Lily? Teria sido criada longe dele, protegida ou escondida por estranhos? Tudo parecia combinar. Suas feições, suas expressões, até mesmo alguns pequenos gestos que ele acreditava serem exclusivos de sua filha. Apesar da cautela, Richard sentiu uma vontade enorme de se aproximar. Encontrou uma desculpa: conferir as plantas e elogiar o trabalho dos operários. Ao caminhar em sua direção, notou um detalhe que fez seu coração bater ainda mais rápido: um pingente antigo em seu pescoço, delicado e familiar.
Era o pingente que Lily sempre usava, o que ele lhe dera em seu 10º aniversário. Clara ergueu os olhos, encontrou o olhar dele e deu um sorriso tímido, curiosa para saber se aquele homem era simplesmente um superior ou alguém mais próximo. Richard sentiu que o momento era crucial. Ele precisava descobrir a verdade, mas cada palavra, cada gesto, precisava ser medido. Enquanto Clara retornava ao trabalho, Richard permaneceu imóvel, com o coração disparado de emoção. Esperança e medo se misturavam. Ele estava convencido de que ela era sua filha, mas a incerteza permanecia. Só uma coisa era clara. Ele precisava fazer tudo o que pudesse para descobrir a verdade sobre Clara e descobrir como o destino a trouxera de volta para ele depois de tantos anos. Richard respirou fundo e se aproximou de Clara. Cada passo parecia ressoar em seu peito. Ele precisava manter a calma e o profissionalismo, mas cada fibra do seu ser gritava que ele segurava a filha nos braços. Muito bom trabalho, Clara, disse ele com uma voz calma, quase neutra. Continue assim, o concreto seca rápido e você precisa ser precisa. Clara ergueu os olhos, ligeiramente surpresa. Ela não havia notado aquele homem antes, e ele parecia estranhamente familiar. Ela deu um sorriso educado, os lábios tremendo levemente, como se adivinhasse que havia algo mais por trás daquelas palavras. Richard observou atentamente o rosto dela, o sorriso, o olhar, em busca do menor sinal de reconhecimento. Mas Clara permaneceu concentrada, receptiva e educada, como uma funcionária que conhece seu papel. No entanto, para Richard, tudo parecia confirmar o óbvio, era Lily. Ao se aproximar um pouco mais para examinar a obra finalizada, seu olhar pousou em um detalhe que não havia notado de longe. Um delicado pingente antigo em forma de coração pendurado no pescoço de Clara. Ele prendeu a respiração. Era o pingente que Lily sempre usava, aquele que ele havia escolhido cuidadosamente para a filha. Este pingente, murmurou ele, quase para si mesmo. Clara sentiu o olhar insistente de Richard e olhou para o colar. Um arrepio percorreu sua espinha, uma estranha sensação de déjà vu. Embora nunca tivesse ouvido falar daquele homem, algo nele despertava emoções vagas, quase instintivas. Richard sabia que não podia mais se manter distante. Precisava ter uma conversa mais pessoal, mas sem pressa. E Clara, você pode falar comigo um instante? Ele perguntou suavemente. Gostaria de entender algumas coisas sobre o seu passado. Clara, cautelosa, mas intrigada, assentiu. Ela seguiu Richard até um canto mais tranquilo do canteiro de obras, longe dos operários e do barulho das máquinas. Enquanto se afastavam, o coração de Richard batia forte. Ele sabia que o momento decisivo se aproximava. Ele finalmente tentaria desvendar o mistério que cercava aquela jovem. Enquanto se encaravam no silêncio empoeirado do canteiro de obras, uma única palavra assombrava Richard, Lily. E para Clara, uma estranha sensação de conexão com aquele homem desconhecido acabará de se instalar nela, como se uma parte do seu passado a chamasse gentilmente. De volta ao seu luxuoso escritório com vista para a cidade, Richard Montclair não conseguia tirar a imagem de Clara da cabeça. Cada detalhe do seu rosto, cada gesto, cada expressão voltava a assombrar seus pensamentos. O pingente em seu pescoço, o jeito tímido como ela sorria, tudo combinava com as lembranças que ele guardava de Lily. Ele abriu os antigos arquivos de pessoas desaparecidas da filha, relendo cada bilhete policial, cada relatório de investigação, cada depoimento de testemunha. Tudo parecia sem sentido por 20 anos, e no entanto agora tudo fazia um sentido estranho e perturbador. Clara havia sido internada em um orfanato após um desaparecimento misterioso, e seus documentos estavam incompletos, como se tivessem sido falsificados deliberadamente. Richard decidiu conduzir sua própria investigação discreta. Começou questionando os supervisores da obra, tentando descobrir as origens de Clara, seus antecedentes e os documentos que ela havia fornecido. Cada resposta parecia aprofundar o mistério. Ninguém sabia nada sobre sua infância, sua família ou suas origens. Então, ele recorreu às redes sociais e a bancos de dados públicos. Seus instintos lhe diziam que algo estava errado. Clara não tinha histórico oficial antes dos 10 anos de idade, nenhuma família conhecida, nenhum registro de sua identidade antes de ser colocada no sistema de assistência social. Tudo correspondia ao que ele temia e esperava. Clara poderia ser Lily, mas ele precisava ter certeza antes de se revelar. Richard sentia-se dividido entre duas emoções conflitantes. A alegria intensa de talvez ter encontrado a filha e o medo de que fosse apenas uma semelhança impressionante. Ele precisava proceder com cautela. Um erro, um movimento repentino poderia assustar Clara e arruinar qualquer chance de descoberta.
Todas as noites ele pensava nas feições de Clara, naquele pingente, naquele sorriso. A certeza crescia dentro dele, mas ele sabia que precisava manter a paciência. Agora planejava o próximo passo, uma conexão real e mais pessoal, para sondar as memórias de Clara, sem apressá-la. Suspense e ansiedade o dominaram. E enquanto fechava os arquivos para dormir, apenas um pensamento pairava em sua mente. Vou descobrir quem você é, Clara. E nada pode me impedir de encontrá-la. Richard de Montclair passou vários dias investigando Clara discretamente. Cada documento, cada depoimento, cada arquivo consultado parecia reforçar seu palpite. Ela não era uma mera operária. Seu passado era um quebra-cabeça fragmentado, repleto de lacunas, segredos e sombras. Ele descobriu que Clara havia sido colocada em vários lares adotivos após ser abandonada, com pouquíssimas lembranças da infância. Documentos oficiais indicavam uma perda completa de contato com sua família biológica. Mas certas coincidências o impressionaram. A data de nascimento, certas lembranças registradas pelos educadores nos registros do orfanato. Tudo parecia apontar para Lily. Cada descoberta reforçava sua convicção e sua dor. Por 20 anos, ele acreditara que sua filha estava perdida para sempre. E agora a realidade se apresentava diante dele, viva, respirando, sorrindo sob seu nariz, sem que ele ainda ousasse pronunciar o nome dela. Richard lembrou-se das promessas que fizera a Lily naquela noite na chuva. Protegê-la, cuidar dela, amá-la, não importa o que acontecesse. E essas promessas ecoavam em seu coração como um apelo urgente. Ele precisava encontrar sua filha, mas de uma forma que não a afastasse. Ele começou a procurar detalhes mais pessoais. Clara teria falado sobre eventos que pudessem estar ligados a Lily? Ela teria alguma lembrança da casa, brinquedos ou objetos especiais? Ele contatou discretamente os professores do orfanato, na esperança de que alguns detalhes pudessem confirmar seus instintos. Então, certa noite, ele se deparou com uma pequena pista que fez o coração do pai explodir, uma foto borrada de um grupo de crianças em uma casa, na qual Clara aparecia usando um pingente idêntico ao que Lily sempre usará. Essa pequena joia era uma prova quase irrefutável de sua identidade. Richard sentiu uma emoção intensa, uma mistura de alegria, medo e frustração. A confirmação estava próxima, mas agora ele precisava se preparar para o momento crucial, o confronto direto com Clara, onde finalmente poderia sondar suas memórias e, quem sabe, reviver a memória perdida da filha. Enquanto olhava para a imagem, ele murmurou para si mesmo: Clara, ou Lily, seja qual for o seu nome, eu vou te encontrar. E nunca mais vou te deixar ir. O passado, os anos de separação e os segredos estavam finalmente prestes a começar a se revelar. E Richard sabia que cada momento contava para se reconectar com a jovem que poderia ser sua filha perdida de 20 anos. Richard Montclair sabia que não podia mais permanecer nas sombras. Precisava encarar a realidade e falar diretamente com Clara. Certa tarde, convidou-a para seu escritório sob o pretexto de discutir seu desempenho na obra. Clara, cautelosa, mas educada, aceitou, completamente alheia à tempestade emocional que estava prestes a desencadear. Sentado à sua frente no escritório iluminado, Richard observava cada movimento de Clara. Seu coração batia forte. Ele começou cautelosamente. E Clara, você pode me contar sobre sua infância? Sobre suas memórias, sua família, o que você lembra? Clara franziu a testa surpresa. Nunca lhe tinham feito perguntas assim antes, e o homem que as fazia parecia saber mais do que deixava transparecer. Eu não me lembro de muita coisa, respondeu ela cautelosamente. Só alguns fragmentos, imagens borradas, casas, brinquedos. Richard sentiu o coração apertar. Cada palavra, cada hesitação confirmava suas suspeitas. Então pegou uma fotografia antiga de Lily quando criança, e a colocou delicadamente sobre a mesa. Clara estremeceu. Seus olhos se arregalaram, mas ela não desviou o olhar. Uma estranha familiaridade a atingiu. Ela reconheceu algo no pingente, nas feições do rosto dele, na expressão dos seus olhos. Essa foto, ela sussurrou com os lábios trêmulos. Eu acho que... Richard estendeu a mão, sua voz suave, mas firme. E Clara, me escute. Não importa no que você acredita, eu sou Richard Montclair, seu pai. Clara sentiu uma mistura de medo, confusão e curiosidade. Sua mente se recusava a aceitar essa realidade, mas uma parte dela, enterrada em sua memória por 20 anos, começava a emergir. Ela notou detalhes no escritório, objetos, imagens. Tudo parecia estranhamente familiar. Meu pai? Ela gaguejou, incapaz de dizer mais nada. Richard assentiu, uma lágrima ameaçando cair. Sim, Lily, é você.
Tudo que eu quero é que você me deixe explicar, que eu me deixe te encontrar. No silêncio que se seguiu, Clara sentiu uma emoção que nunca havia sentido antes, uma conexão profunda e inexplicável com aquele homem que ela nem conhecia. Uma parte de sua memória, há muito enterrada, começava a ressurgir. O tempo pareceu parar. Naquele escritório, em meio à poeira da construção e à luz dourada do fim de tarde, pai e filha finalmente se reencontraram, prontos para encarar a verdade e reconstruir o que havia sido destruído 20 anos antes. Após o confronto no escritório, Richard Montclair e Clara permaneceram sentados, cada um absorto por uma mistura de medo, curiosidade e emoção. Richard observava cada movimento de Clara, cada respiração, cada hesitação, convencido de que finalmente tinha a filha em seus braços. Clara, por sua vez, estava sobrecarregada. As palavras de Richard ecoavam em sua cabeça: seu pai, seu nome é Lily. Tudo parecia irreal. No entanto, fragmentos de memórias começaram a emergir. Fragmentos de casa, vozes familiares, um aroma de infância, e aquele pingente, simbolizando um vínculo que ela ainda não compreendia completamente. Richard gentilmente pegou as mãos dela nas suas. Lily, olha para mim. Eu sei que é difícil de acreditar, mas estou te procurando há 20 anos. Nunca deixei de acreditar que você voltaria um dia. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Cada palavra, cada gesto de Richard despertava nela uma mistura de dor e esperança. Ela agora se lembrava de momentos vagos, mas precisos. O riso do pai, as histórias de ninar, o som da chuva batendo nas janelas de uma casa que ela julgava perdida para sempre. Eu me lembro de algumas coisas. Ela sussurrou com a voz trêmula. Pedaços, mas está tudo borrado. Richard assentiu em compreensão, enquanto as lágrimas ameaçavam cair. Não se preocupe. Você vai se lembrar no seu próprio ritmo. Estou aqui agora, Lily. Você não está mais sozinha. O escritório, tomado pela luz e pela poeira da construção, pareceu se transformar num santuário. O barulho das máquinas lá fora tornou-se distante, como se o mundo inteiro tivesse parado naquele momento. Clara sentiu um calor, uma segurança que nunca havia conhecido. Ela entendeu que aquele homem, aquele estranho que se tornara pai, era a chave para o seu passado e para a sua identidade. Seu coração, há muito fechado pelo medo e pelo abandono, começava a se abrir. Richard, por sua vez, sentia uma mistura de alegria e medo. Encontrá-la era uma vitória, mas ele sabia que o caminho para reconstruir o relacionamento seria longo e difícil. No entanto, pela primeira vez em 20 anos, ele sentia que tudo era possível. No silêncio emocionado, pai e filha abriram seus corações. As memórias nebulosas de Clara começavam a se transformar em imagens nítidas. E Richard sabia que juntos enfrentariam o passado e reconstruiriam o vínculo que o tempo e os anos jamais conseguiram destruir. Nos dias seguintes, Richard Montclair e Clara passaram longas horas juntos. Cada conversa, cada olhar, cada objeto no escritório parecia despertar memórias há muito enterradas em Clara. Lentamente, mas com segurança, os fragmentos de sua infância começaram a se juntar. Certa tarde, enquanto folheavam fotos e documentos antigos, Clara congelou diante de uma imagem borrada de um parque onde se lembrava de brincar quando criança. Sua respiração ficou presa, o balanço às árvores e, acima de tudo, a silhueta de um homem sorridente, um homem que ela imediatamente reconheceu como seu pai. Eu me lembro, ela sussurrou com os olhos brilhando. Eu me lembro daquele balanço, e de você. Richard sentiu seu coração explodir de alegria. Sim, Lily, fui eu. Todo esse tempo estive procurando por cada pista, cada lembrança, e aqui está você na minha frente. Clara então se lembrou da noite em que desapareceu, um momento de sombra, um veículo desconhecido e então escuridão. Ela finalmente entendeu que havia sido sequestrada, criada em outro lugar e protegida por estranhos. As peças do quebra-cabeça se encaixaram. Ela havia sido tirada de sua família por razões misteriosas, e ninguém jamais lhe contará a verdade. Por quê? Perguntou Clara com a voz trêmula. Por que você me escondeu? Por que não me procurou? Richard segurou as mãos dela com ternura. Você foi roubada, Lily. Você foi levada, e você foi tirada de mim. Mas eu nunca parei de te procurar. E agora farei tudo o que puder para te proteger e te trazer para casa. Lágrimas escorriam livremente. Clara sentiu raiva, dor, mas também imenso alívio. Finalmente, ela sabia a verdade sobre sua identidade e o papel do pai em sua vida. Os segredos que a atormentavam há 20 anos estavam começando a se dissipar, dando lugar a uma mistura de raiva e gratidão. Richard e Clara sabiam que ainda tinham muito a descobrir, os motivos exatos do sequestro, as pessoas envolvidas e como reparar os anos perdidos. Mas uma certeza os confortava:
finalmente estavam reunidos e nada nem ninguém poderia separá-los novamente. O passado, com suas feridas e mistérios, deixou cicatrizes, mas também preparou o terreno para uma nova chance. Uma nova vida e um vínculo renovado entre um pai e sua filha. Richard Montclair e Clara passaram a passar a maior parte dos dias juntos. Cada encontro trazia novas descobertas e revivia memórias perdidas. O vínculo, frágil no início, fortaleceu-se gradualmente com cada sorriso e cada gargalhada, reconstruindo a ponte que 20 anos de separação haviam destruído. Certa noite, após um longo dia na obra, Richard convidou Clara para jantar em sua casa. A casa, que sempre fora repleta de memórias familiares, parecia mais viva do que nunca com ele ali. Fotos da infância, objetos familiares e pequenos detalhes que ela julgava perdidos despertaram emoções poderosas e inesperadas em Clara. Você não tem ideia de quanto tempo esperei por este momento, sussurrou Richard com a voz carregada de emoção. Por 20 anos, procurei você em todos os lugares. E agora, ver você aqui de novo é como um milagre. Clara sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Eu não sei o que dizer. Tudo é tão estranho, tão rápido, e ao mesmo tempo tudo parece familiar. Richard pegou a mão dela gentilmente. Perdemos tanto tempo, Lily, mas agora temos uma chance de compensar, passo a passo. Com o passar das semanas, eles começaram a reconstruir suas vidas cotidianas. Jantares, passeios pela cidade, conversas noturnas sobre o passado e memórias da infância tornaram-se sua rotina. Clara começou a chamar Richard de papai cada vez com mais naturalidade, e a cada vez, Richard sentia seu coração se encher de alegria e alívio. Mas não foi apenas um reencontro emocionante. Juntos, eles tiveram que enfrentar as consequências do desaparecimento de Clara, os mistérios não resolvidos, as pessoas que a afastaram da família e os segredos que ainda poderiam ameaçar sua segurança e futuro. Para Richard, cada desafio se tornava mais suportável com a filha ao seu lado. Para Clara, cada momento passado com o pai despertava sentimentos que ela jamais ousara imaginar: segurança, amor e a certeza de que, apesar do tempo perdido, o vínculo entre eles era inquebrável. E nessa mistura de memórias, segredos revelados e promessas renovadas, pai e filha finalmente se reencontraram, prontos para enfrentar o mundo juntos, reparar o passado e escrever um futuro que nunca acreditaram ser possível. O sol nascia lentamente sobre a cidade, iluminando as torres de concreto e os guindastes do canteiro de obras. Para Richard Montclair, aquela manhã tinha um sabor especial. Não se tratava mais apenas de um canteiro de obras ou de um negócio, mas da vida que ele estava reconstruindo com a filha. Clara, agora plenamente consciente de sua identidade, finalmente se sentia em casa. O pingente em seu pescoço brilhava suavemente à luz, um símbolo tangível de reconciliação e do vínculo renovado com seu pai. Ela começara a falar abertamente sobre seu passado, suas memórias, suas dores e suas esperanças, e Richard a ouvia, paciente e carinhoso, feliz com cada palavra trocada. Pai, disse Clara com um sorriso tímido mas sincero. Nunca pensei que pudesse sentir essa segurança, esse amor. Richard sorriu de volta, seus olhos brilhando de emoção. Lily, você nunca esteve sozinha. Mesmo nas sombras, meu coração sempre te procurou. E agora, temos a chance de recomeçar tudo juntos. Com o passar dos dias, cada momento juntos fortalecia seus laços. Aos poucos, eles retornaram às rotinas familiares, compartilhando refeições, rindo de pequenas coisas, conversando até tarde da noite. Até mesmo os desafios, as memórias dolorosas e os segredos do passado pareciam mais leves de suportar, porque agora os enfrentavam lado a lado. Clara decidiu investir nos negócios do pai, trazendo-lhe energia e determinação, enquanto Richard a acompanhava, orgulhoso e protetor. Juntos, sonhavam com um futuro em que o passado não ditaria mais suas vidas, mas se transformaria em força e lições. Certa tarde, no canteiro de obras banhado por uma luz dourada, Richard observava Clara trabalhar com a mesma mistura de orgulho e admiração que sentirá no dia em que a encontrara. Desta vez, porém, não foi um momento de dúvida ou medo. Foi a confirmação de que a vida poderia oferecer uma segunda chance, mesmo depois de 20 anos de separação. E enquanto o vento acariciava as torres de concreto e a poeira flutuava sob a luz do sol, pai e filha caminhavam lado a lado de mãos dadas, prontos para escrever juntos um novo capítulo em sua história. O passado deixará cicatrizes, mas também preparará o terreno para um futuro brilhante e esperançoso.